Lobos no nome. Cachorros por natureza. Essas criaturas selvagens são primas próximas do animal de estimação preferido no mundo todo. O temido lobo transformou-se no animal que consideramos nosso melhor amigo. O que lobos e cachorros ainda têm em comum? Existem instintos selvagens nesse domesticado e mimado companheiro de brincadeiras? Se pudéssemos ver o mundo através dos olhos de um cachorro, talvez encontrássemos respostas para essas perguntas. Selvagens ou domesticados, os cachorros possuem o instinto de caçador e os músculos necessários para perseguir uma presa. E qualquer que seja o alvo da perseguição, todos os cachorros adoram o esporte da caça. Para os seus primos não domesticados, porém, caçar não é um esporte. Cães de caça precisam de velocidade e resistência, de boa visão, bom olfato e boa audição. Eles precisam saber trabalhar bem em grupo e estão incluídos entre os predadores mais bem-sucedidos do mundo selvagem. Os cachorros logo acabaram por invadir diversas áreas da cultura humana. No papel de deuses, conduziam as almas dos antigos egípcios para a vida após a morte e tomavam conta dos templos chineses. Como ouvintes fiéis, serviram para fazer propaganda de música, mas aprendemos a nos precaver contra cães selvagens, raposas espertas, coiotes traiçoeiros e sinistros bandos de lobos. Sejam amigos ou inimigos, predadores ou animais de estimação, todos os cachorros pertencem à mesma família, a dos canídeos. Suas mandíbulas geralmente longas e fortes e seus dentes afiados são as armas necessárias para capturar presas grandes e mastigar ossos e carcaças. Essas mesmas armas são utilizadas para manter os rivais no seu devido lugar. Para evitar que convidados indesejados roubem uma refeição, e para manter na linha os membros subalternos da matilha. Para os membros de um grupo de caça, a cor da pelagem é algo muito importante. Caçadores solitários, como as raposas, podem ter o pelo de uma única cor. Mas dentro de um bando, o trabalho em equipe exige que cada indivíduo tenha uma pelagem única, facilmente reconhecível. A mesma pelagem que os distingue quando vivem em estado selvagem também os distingue como animais de estimação. Mas qualquer que seja a cor do pelo, a forma ou o tamanho, do caçador selvagem até o mais gentil animal de estimação, todos os cachorros têm dedos providos de garras para cavar. O instinto de cavar até que pode ser útil. Os terriers costumavam ser treinados para desentocar coelhos. Atualmente, como animais de estimação, eles só cavam para se divertir. Para o feneco, cavar não é uma brincadeira, e sim um jeito de arranjar comida. Alguns canídeos cavam para enterrar comida, mas esse cachorro só vai arranjar encrenca cavando. Os dingos são mais tolerantes que os seres humanos. O que importa um pouco de areia no focinho se você está ansioso para partilhar uma refeição? Quando um cachorro vai atrás de algo ou alguém, na verdade está sendo guiado por 3 sentidos-chave. Visão. Uma rápida olhada na direção do inimigo evita brigas inúteis. Audição. Um latido pode ser uma ameaça, mas é também o modo como os canídeos se comunicam. Uivos e latidos de cães selvagens podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância. Olfato. Esse é o sentido mais aguçado dos cachorros e tem utilidade múltipla. O faro identifica território, detecta rivais e diz aos cachorros quem é quem, onde eles estão e por que estão lá. Cheiros podem manter um cachorro ocupado por um bom tempo, até que ocorra uma interferência sonora. É um assobio humano, mas os cachorros logo entendem a mensagem. Qual é a origem dessa comunicação rara entre homem e animal? Ela deriva da evolução dos nossos animais de estimação modernos. Partindo desse esqueleto atual, voltemos 30 milhões de anos no passado até o seu ancestral fóssil. Uma criatura semelhante a um cão que apareceu quando os últimos dinossauros tornaram-se extintos.
Aos poucos, o animal desenvolveu pernas mais compridas e um rabo mais curto, perdeu um quinto dedo, mas conservou o mesmo tipo de crânio e de dentição. Essa nova criatura era grande e ameaçadora. Ela se transformou num canídeo que seríamos capazes de reconhecer sem dificuldade: o lobo. Os lobos sempre foram vencedores natos, trabalhando em conjunto, espreitando e caçando presas. Durante milhões de anos, os lobos foram os principais canídeos do mundo. Então, 18 mil anos atrás, na época da última era glacial, os lobos encontraram outros caçadores que também trabalhavam em grupo e perseguiam as mesmas presas que eles. Embora fossem arqui-inimigos, homens e lobos terminaram juntando forças. Alguns lobos mudaram de lado e cães selvagens transformaram-se em animais de estimação de seres humanos. Os laços entre homem e animal tornaram-se tão estreitos que muitas lendas falam de crianças que foram criadas por lobos. Talvez a lenda mais famosa seja a de Rômulo e Remo, os míticos fundadores de Roma. Bebês humanos talvez nunca tenham vivido com bandos de lobos, mas adultos humanos com certeza já criaram filhotes de lobos. Os homens os domesticaram e os treinaram para caçar com um novo grupo. 4 mil anos atrás, na Grécia Antiga, cães de caça acompanhavam os caçadores. Na Europa medieval, os caçadores levavam consigo uma dúzia ou mais de cachorros. Na Ásia, os homens criavam cães especializados em caçar gazelas e javalis. Nesse novo grupo, todos trabalhavam juntos, instintivamente, formando um time vencedor. Na natureza, cada cachorro desempenha um papel dentro do grupo e todos seguem um líder. Desse modo, os cães podem capturar presas bem mais fortes que eles. Os olhos localizam a caça. Os ouvidos ficam atentos ao latido de comando, ao clamor das mensagens do resto da matilha. Com cautela, eles isolam a vítima sem lhe dar chance de escapar. Os cachorros sempre caçam assim, mesmo quando fazem parte de um grupo de humanos. As instruções podem vir de um líder diferente, mas os instintos são os mesmos. Homem e cachorro dividem as dificuldades da perseguição e o resultado da caçada. Esse trabalho em equipe desperta uma lealdade a toda prova. Muitos cachorros são capazes de atos incríveis para ajudar os seus donos. Histórias sobre heroísmo dos cães servem de temas para bons filmes também. As aventuras do famoso Rin Tin Tin podem parecer exageradas, mas têm paralelo nas ações de cachorros heróis da vida real. Durante a Primeira Guerra Mundial, terriers levavam mensagens de uma trincheira para outra sob fogo pesado. Eles trabalhavam 12 horas por dia, recebendo apenas uma ração composta por 300 gramas de bolacha moída e 110 gramas de carne de cavalo. E nenhum deles parava no meio do trabalho para fazer um lanchinho. Quando existe ameaça de tumulto nas ruas, os cachorros ajudam a manter a paz. Sendo um animal social, o cachorro é leal ao seu líder, ao seu treinador, ajudando a proteger propriedades e pessoas de invasões e ataques. A agressão é real, mas pode ser controlada por um comando do treinador. Um cão farejador ajuda a combater o crime sendo treinado para participar de um tipo especial de esconde-esconde. Farejar drogas não é fácil. Estes cachorros passam por um severo treinamento e 4 entre 6 deles são reprovados no teste final. O esforço vale a pena. O nariz de um cachorro é muito mais sensível que qualquer máquina feita pelo homem. Os sentidos e instintos de um cão são inestimáveis para nós em diversas áreas, como os deficientes visuais bem podem confirmar.
Os cachorros sabem instintivamente como se aproximar de mansinho de sua presa. Canalizamos este instinto para uma tarefa bastante útil: pastorear, em vez de caçar. Nenhum movimento do rebanho de ovelhas escapa aos olhos do cachorro. Seus ouvidos são sensíveis à mais leve mudança no comando do pastor. Um cão-pastor pode detectar o tom do assovio ou da voz do pastor a 1 quilômetro de distância. Qual é a lição mais difícil que o cão aprende? Afastar o rebanho do líder do grupo, ou seja, do pastor, o que contraria todos os seus instintos. Isto só é possível por causa da obediência total do cachorro. Que belo trabalho em equipe. A inteligência de um aliada à obediência e aos sentidos supremos do outro. Visão, audição e o sentido mais sofisticado do cachorro, o faro. No interior do nariz de um cão existem cerca de 200 milhões de células olfativas, 40 vezes mais células que no nariz de um ser humano. Através delas, o cérebro do cachorro pode captar sinais de uma molécula de cheiro no meio de 1 milhão de outras moléculas. Isto proporciona ao cão uma visão diferente do mundo baseada mais em cheiros do que em imagens. Esta cozinha parece vazia para nós, mas para um cachorro a visão é diferente. Ele sabe que um garoto passou por aqui. Podemos enxergar as pegadas do garoto, mas o detetive farejador já descobriu muitas outras pistas. Ele sabe que na última meia hora o garoto atravessou o pátio da fazenda, passando pelo chiqueiro e pelo gramado da casa vizinha. Flores não são importantes para um cachorro. Por isso o perfume delas não lhe desperta a atenção. Mas a comida é um assunto sério. O que para nós é um prato vazio, para um cachorro faminto é uma deliciosa fonte de aroma de frango. E uma lata de lixo. Esta aqui foi esvaziada há horas, mas o cachorro ainda pode detectar um cheiro sutil de bacon frito, casca de laranja e papinha de nenê. Para os canídeos selvagens, ter um faro aguçado é a chave da sobrevivência. Esse coiote pode farejar um lemingue através de uma grossa camada de neve e gelo. Ele sabe onde saltar para encontrar a sua presa. Os instintos de sobrevivência dos cães quando caçamos por esporte. Criamos cães de caça à raposa de faro privilegiado. As orelhas caídas canalizam os cheiros para o nariz. Estes cães são treinados para ouvir também. Os cachorros logo aprendem a interpretar sons. Uma ordem dada aos cães de caça à raposa significa perigo para esse canídeo que se encontra nas proximidades. A raposa também é uma caçadora, mas sabe quando é melhor fugir para salvar a própria vida. Rejeitando a vida em grupo, a raposa perambula sozinha, prestando atenção nos ruídos dos camundongos do campo e de outras criaturas. A raposa pode detectar sons de alta frequência. O menor guincho é tudo o que a raposa necessita. Ela não precisa ver o filhote de camundongo, pois já sabe onde ele está. À noite, a raposa orelha de morcego caça com o auxílio da audição, prestando atenção nos ruídos produzidos pelos insetos.
Segundo uma lenda tcheca, esse movimento no meio do milharal não é causado pelo vento, mas sim pelo espírito de um cão selvagem, que deve ser perseguido e encurralado no final da plantação de milho, antes de ser expulso dali para sempre. No deserto, durante o dia, sob o sol escaldante, tudo é sossego. O feneco está atento aos menores ruídos, imóvel sob o seu quente casaco de pele. As grandes orelhas funcionam como o radiador de um carro, liberando calor, mas é melhor permanecer parado para manter a temperatura corporal baixa. No Ártico, as raposas enfrentam um problema oposto. Vivendo em temperaturas abaixo de zero, elas precisam manter-se aquecidas, e é por isso que têm orelhas pequenas e pelagem espessa. Criamos cachorros para trabalharem nessas mesmas condições. As maiores qualidades dos huskies são a sua força e a sua resistência. Eles irão puxar este trenó o dia inteiro ofegando, mas não de cansaço, e sim para perder calor. E quando se trata de patinar sobre gelo fino, a medalha de ouro vai para os cachorros. Dizem que os huskies encontram por instinto as rotas mais seguras na neve e no gelo. Eles pressentem perigos ocultos, como buracos escondidos pela neve e fendas no gelo. Esses são os melhores atletas do mundo canino, os galgos. Com olhos como os de falcão, eles foram criados como cães de caça supervelozes. Hoje em dia, os galgos caçam coelhos mecânicos em vez de presas de verdade. Os galgos são muito velozes graças à sua sólida musculatura e ao seu corpo peso leve. Na maioria dos animais, os músculos representam menos da metade do peso do corpo. Nos galgos, os músculos representam quase 2/3 do peso do corpo. Isto explica por que eles podem correr a mais de 60 km por hora. O vencedor leva o prêmio só por ter seguido os seus instintos. Os cachorros também recebem recompensas por atos de bravura e são aclamados como heróis quando demonstram lealdade aos seus companheiros humanos. Taffy saiu correndo para buscar ajuda e salvou seu jovem dono de morrer afogado num lago congelado. Mais de um século atrás, Grey Freya's Bob transformou-se numa grande celebridade canina. Esse devotado terrier ficou ao lado do túmulo de seu dono durante 15 anos, todos os dias. Não foi só na Primeira Guerra Mundial que os cães se mostraram corajosos. Cachorros paraquedistas saltaram atrás das linhas inimigas durante a Segunda Guerra Mundial para acompanhar grupos de ataque e participar de missões de espionagem. Laika, na Rússia, foi a mais famosa viajante canina do mundo. Em 1957, uma cadela dessa raça foi a primeira criatura viva a viajar para o espaço. E qual é a estrela mais brilhante do céu austral? Sirius, da constelação do Cão Maior, que no Egito Antigo surgia no horizonte durante a cheia anual do Rio Nilo. A cheia tornava as terras férteis novamente. Por isso, os egípcios veneravam a estrela por suas qualidades vivificantes. Outro deus egípcio, Anubis, tinha corpo de homem e cabeça de chacal. Sua função era preparar os mortos para entrar no inferno. Guia e guardião, um papel recorrente dos cachorros míticos e lendários. Na Grécia Antiga, Cérbero, o cão de 3 cabeças, guardava os portais do inferno, mantendo os vivos do lado de fora e, o mais importante, mantendo os mortos do lado de dentro. Os canídeos sempre foram respeitados por seus sentidos e instintos superiores, mas em determinadas épocas, eles chegaram a ser encarados com suspeita e até medo. Esse medo resultou na mitologia mais recente, numa terrível e sombria fusão de homem e lobo, o lobisomem. Ficção, mas com um traço de verdade, talvez? Surgidas numa época em que os lobos corriam livres por nossas florestas, essas histórias fantásticas nos alertavam contra perigos reais. Mas os lobos eram ameaçadores apenas quando eram nossos inimigos. Depois de serem treinados para trabalhar a nosso favor e não contra nós, sua agressividade pôde ser controlada e empregada de modo útil.
Os romanos treinavam cães para servirem de alarme vivo contra ladrões, e os intrusos eram prevenidos através de mosaicos, as primeiras placas do tipo "Cuidado, cachorro bravo", de que se tem notícia. Desde então, várias raças de cachorros particularmente agressivos foram criadas. Nas montanhas Abruzzi, na Itália, as ovelhas são protegidas por um cachorro bastante especial. Ele é criado e treinado para proteger o rebanho e também para se parecer com uma ovelha. Trata-se do cão pastor Maremma. O instinto exige que qualquer cachorro defenda sua matilha. Nesse caso, a matilha é o próprio rebanho, porque o cachorro foi criado como se fosse uma ovelha. Um lobo em pele de ovelha? Assim como os lobos de milhares de anos atrás, que aprenderam a viver com os seres humanos, estes filhotes adotam o rebanho como sua matilha. E como acontece com todas as criaturas, as principais lições começam na infância. Os filhotes aprendem por meio de brincadeiras a interagir com outros filhotes. Um pequeno chacal descobre que precisa brigar para ganhar atenção. E aprende a manter-se no seu lugar. Um vira-lata da ilha de Bali luta pela sobrevivência revirando lixo. Ele logo aprende a brigar por comida. Mas não ao ponto de colocar a própria existência em risco. Nesse mundo cão, a sobrevivência é mais importante que tudo. Isso significa aprender lições de submissão e aceitação, e, quando necessário, passar fome. Por instinto, um cachorro sempre come às pressas a maior quantidade possível de comida. Este hábito alimentar deriva dos cães selvagens, que precisam comer depressa antes que um rival maior apareça. Uma hiena, por exemplo. Encher o estômago também é o melhor jeito de armazenar alimento e transportá-lo para a toca, onde filhotes famintos estão à espera. Os filhotes pedem comida lambendo a boca do adulto, a fim de provocar a regurgitação do alimento. Da próxima vez que um cachorro lamber seu rosto, lembre-se de que ele está querendo mais que um simples beijinho. No Ártico, armazenar comida não é problema. A região é um congelador a céu aberto. Mesmo assim, a raposa do Ártico deve ingerir a maior quantidade possível de alimento para conseguir sobreviver nesse meio ambiente hostil. Sob os pelos, o corpo de todos os canídeos é quente e seco, pois eles têm glândulas sudoríparas apenas nas patas. Os mexicanos criam cachorros sem pelos e os utilizam como bolsas de água quente. Muitas pessoas encontram utilidades estranhas para os cães, mas diversos cachorros de estimação são escolhidos por uma única razão: estilo. Hoje em dia, os cachorros de estimação são criados para parecerem diferentes dos cachorros do passado. Atualmente, um poodle de alta classe deve ter o pelo tosado. Os poodles originais, no entanto, eram criados para caçar patos e gansos em áreas pantanosas. Talvez eles não fossem tão bonitos, mas conseguiam executar um trabalho que esse poodle jamais poderia executar. É bem mais fácil viver confortavelmente, sendo mimado e fazendo as pessoas felizes. Talvez seja por isso que existem pelo menos 6 milhões de cachorros de estimação na Grã-Bretanha e mais de 50 milhões nos Estados Unidos.
Eles são populares, úteis, mas nem sempre bem-vindos. Os cachorros são criaturas que evoluíram nas florestas e nas planícies selvagens e consideram natural marcar o seu território. Não é de surpreender que nem sempre eles obedecem às regras de higiene pública. As leis exigem o uso de coleiras e guias, mas depois de treinados, os cachorros escolhem naturalmente caminhar ao nosso lado. Eles fazem parte do nosso grupo, embora sejam capazes de sobreviver sem nós, mesmo na cidade. São muitos os que sobrevivem desse jeito. Assim como os lobos eram atraídos por agrupamentos humanos na Era do Gelo, o mesmo acontece com certos cães selvagens atuais, os coiotes. Mas existe um cachorro que agiu de maneira oposta. 4.000 anos atrás, o cão de estimação dos aborígenes australianos preferiu retornar à vida selvagem. Trata-se do dingo, que alguns nativos australianos consideram como seu ancestral, recordando o tempo em que o homem, como o dingo, também era selvagem e livre. Será que os cachorros de estimação atuais sentem-se selvagens e livres? Será que os instintos lupinos ainda correm em suas veias? A maioria dos cachorros conserva o seu lado selvagem bem escondido, assumindo uma aparência dócil e domesticada aos nossos olhos. Eles sabem qual é o seu lugar. Desistiram de uma vida livre para juntar-se à matilha humana. Quem saiu ganhando com isso? Nós temos um companheiro leal, afetuoso e obediente. O cachorro tem alguém com quem brincar, um lar confortável e um fornecimento regular de comida. Nosso amigo de 4 patas tem todas as suas necessidades satisfeitas. Podemos pensar que somos o dono dele, mas será que não estamos enganados?